versículo 11. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe o texto com a Bíblia aberta. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestos com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este culto, Senhor, e pelas pessoas que estão aqui. Porque nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, Senhor. Nós cremos nos Teus propósitos. E se o Senhor trouxe cada pessoa essa noite, é porque o Senhor quer falar com cada pessoa essa noite. Então que o Senhor me use aqui, Senhor, como uma simples ferramenta que sou, somente isso, para a edificação da Tua igreja, porque todos que estão aqui essa noite estão aqui para ouvir a Tua voz e não a minha. Muito obrigado, Senhor, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos dias de hoje, eu já disse isso alguns domingos atrás, mas nós vamos usar também essa introdução para entrar no assunto do texto. Nós vivemos num mundo capitalizado, um mundo capitalista, não é verdade? Hoje, o que manda é o capital, você trabalha muitas vezes para conseguir o seu sonho, o seu sustento e tudo mais. Isso é o mundo em que nós vivemos. Desde criança nós somos treinados a viver num sistema de estudar, daí nós nos formamos na escola, vamos para a faculdade, nos formamos na faculdade para conseguir um emprego bom, conseguindo esse emprego bom nós conseguimos coisas que nós sonhamos e nós queremos, é assim, não é? Todos nós temos esse sistema em nossa mente. Eu não estou dizendo que esse sistema é ruim. Estudem, trabalhem, conquistem, isso é bom, desde que seja de forma honesta, obviamente, mas isso é bom, isso é legítimo. As pessoas vivem dessa maneira freneticamente. Uma hora as pessoas querem algo, amanhã elas não se contentam mais com aquilo e elas buscam outro. Se hoje ela tem um X, amanhã ela vai querer 2X, e se amanhã ela tem 2, ela vai querer 3X amanhã. E assim sucessivamente. O mundo, ele vive assim, o mundo caminha freneticamente numa correria maluca atrás dos seus desejos, dos seus sonhos e daquilo que as pessoas querem. Hoje não é muito difícil nós conversarmos com alguém e essa pessoa dizer que não tem tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo por causa disso, não tenho tempo por causa daquilo outro. Hoje o mundo, ele vive dessa forma. Porém, nós estamos aqui, nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo Jesus. O mundo viver dessa forma é até natural, porque eles colocam os seus desejos e pensamentos, ou as coisas terrenas, como seu próprio Deus. A motivação da pessoa em acordar pela manhã e correr atrás dos seus objetivos é porque o que ela mais quer na vida é suprir e realizar os seus sonhos. Faz parte. Só que quando nós dizemos que nós somos cristãos, nós estamos assumindo que agora o nosso Deus se chama Cristo, se chama Jesus Cristo. Portanto, ele deve ocupar agora o cargo do antigo Deus, que eram os nossos próprios sonhos e desejos, ou as coisas terrenas que nós buscamos aqui.
Nós vamos falar hoje, eu gostaria de incentivar você hoje a pensar no céu. Eu sei que eu já preguei sobre o céu outras vezes. Aliás, se eu pudesse pregar sobre o céu todo domingo, eu pregaria. Mas eu gostaria que você pensasse no céu. Você já pensou no céu hoje? Desde que você acordou hoje, nesse domingo, dia 19. Você pensou no céu hoje? Pensou como será o dia em que você estiver entrando na glória dos céus, onde o próprio Cristo estará lá para receber você e eu, não porque somos bons, mas porque Ele pagou o preço na cruz? Você já pensou no céu? Hoje nós vamos pensar sobre isso. Esse texto quem escreveu foi o apóstolo Paulo, provavelmente na década de 60 depois de Cristo. Não se sabe o certo onde ele estava, mas provavelmente Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Paulo aqui, ele escreve, e ele nunca esteve em Colossos. Paulo nunca foi até lá. Quem foi o fundador da igreja de Colossos era um amigo de Paulo chamado Epáfras. Então Paulo escreve essa carta e manda para o Epáfras levar essa carta até a igreja e ler essa carta. Paulo, ele tinha um único motivo em escrever essa carta: mostrar aos irmãos a supremacia de Cristo. Hoje pela manhã nós vimos Paulo quando ele disse que ele tinha um espinho na carne. Ele rogou a Deus 3 vezes para que tirasse o espinho na carne. Qual foi a frase que ele ouviu de Deus? A minha graça te basta. É essa a ideia. Paulo ele queria mostrar para a igreja que Cristo ele é suficiente nas nossas vidas. Cristo apenas ele é o suficiente nas nossas vidas. O problema naquela igreja é que ela era uma igreja que ela misturava gentios convertidos ao cristianismo e judeus convertidos ao cristianismo. Só que o problema que estava acontecendo é que tantos gentios que adoravam outros deuses pagãos estavam trazendo as suas práticas religiosas para dentro da igreja e os judeus também. Ou seja, estava uma mistura mística dentro da igreja, cada um com uma prática diferente, cada um se achando superior ao outro porque praticava algo que o outro não praticava, um cobrando o outro para praticar coisas que antes na religião dele era correta. Então a igreja estava bagunçada. A igreja estava bagunçada e Paulo, então, ele escreve essa carta porque os irmãos estavam impondo as suas regras e as suas crendices, muitas vezes crendices populares, dentro da igreja. E um queria cobrar o outro dizendo que um era mais santo que o outro porque fazia algo que o outro não fazia. A igreja, ela estava uma bagunça. Então Paulo ele escreve essa carta para dizer que Jesus Cristo basta. E não é prática nenhuma que te levará para o céu, apenas a fé em Jesus, que é o que os irmãos não estavam entendendo. Versículo 1 e 2. Paulo ele começa esse capítulo assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Quando Paulo ele começa com portanto, quer dizer que ele está continuando um assunto do capítulo 2. Paulo ele está aqui falando sobre a religiosidade. Os irmãos sabem o que é religiosidade? O que é religiosidade? São práticas místicas que não têm validade alguma para santificar a sua vida. São apenas práticas vazias. Isso é religiosidade, e o que nós não queremos aqui é um monte de pessoas religiosas, porque a Bíblia diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, de verdade. A minha vida com Cristo, a minha adoração a Cristo não se limita a essas 4 paredes e ao domingo à noite. Mas a minha adoração a Cristo está na segunda-feira pela manhã quando eu chego no meu trabalho. A minha adoração a Cristo está na terça-feira, na quarta, na quinta, e assim sucessivamente, porque se eu sou um adorador, isso é um estilo de vida e não apenas em momentos específicos da semana. Então Paulo, no capítulo anterior, Paulo ele diz assim no versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Alguns irmãos estavam escravizando os outros, cobrando os outros para cumprirem normas e regras que não se encaixam com a palavra de Deus.
Também no versículo 16 ele diz: portanto, não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou o dia de sábado. O judeu estava dizendo que ele era mais santo que o gentio, porque ele guardava o sábado. O judeu estava achando que era mais crente do que o gentio, porque ele se abstia de alguns alimentos, ele não comia, porque a lei de Moisés proibia. Eles estavam levando as suas crendices para o cristianismo. Eles estavam levando a sua crendice. E ainda no versículo 20 e 21 do capítulo passado, Paulo diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então agem como se pertencesses a eles? Se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Os judeus, eles tinham uma regra muito cumprida rigorosamente, que se eles sentassem na mesma mesa do que um gentio ou um publicano, eles não poderiam tocar no mesmo copo que um publicano tocou, porque senão eles se tornariam impuros. Eles tinham essas questões de não chegar perto, de não tocar. Então Paulo diz: por que vocês ainda vivem como se vocês estivessem debaixo dessas práticas? Vocês acham que isso vai santificar vocês de alguma coisa? E Paulo diz no capítulo passado, ele dá a resposta, porque nós não devemos seguir tais coisas. E ele diz que Cristo cancelou a escrita de dívida, que consistia nessas coisas e que nos era contrária. Ele removeu pregando essas coisas na cruz. Irmãos, você já ouviu alguém dizer que não pode comer chouriço? Porque é pecado, não é isso? Porque o chouriço ele tem sangue, e o sangue é vida, então você não pode comer. Sabe onde está isso? Está em Levítico. Mas sabe de uma coisa? E é o que exatamente Paulo estava dizendo aqui. A lei dizia exatamente isso, que não poderíamos comer carne com sangue, porque o sangue dos animais representava a vida. Só que essa mesma lei dizia que eu tinha que apedrejar uma mulher adúltera. Nós fazemos isso? Essa mesma lei diz que nós temos que oferecer sacrifícios de animais todos os anos, uma vez por ano. Nós fazemos isso? Essa mesma lei diz que não pode comer carne de porco. Nós fazemos isso? Ou seja, essa lei cerimonial era exclusiva para o povo de Israel e não para a igreja do Senhor Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer. Ora, que lei é essa que eu só sigo o que eu acho que é bom e o que eu quero seguir? Porque tem muita gente que nem gosta de chouriço, então é fácil cumprir. Então é isso que Paulo estava dizendo. Eu já ouvi dizer que depois da ceia do Senhor não pode dar o suco e nem o pão que sobrou para as crianças, porque os elementos estão consagrados. Aonde está isso? Isso nem na Bíblia está. Quando nós ministramos a ceia, nós somos bem claros quando nós dizemos que o pão continua sendo e o suco continua sendo, é apenas um memorial. Então, muitas vezes, nós nos colocamos debaixo de regras que não são bíblicas. Nós nos colocamos debaixo de regras que não têm nada a ver com o cristianismo. Pessoas que criam regras nas suas cabeças, achando que isso deve ser doutrina para todos. Então nós temos que entender isso, é isso que Paulo está dizendo. Se vocês já morreram com Cristo, se vocês já creram em Cristo, pense nas coisas do alto. Não fique olhando para essas coisas terrenas. Não fique achando que você é mais crente do que o outro, porque você não come o chouriço que ele come. Isso não é termômetro para dizer quem é mais ou menos crente, porque isso não existe. Mas nós muitas vezes nos submetemos a isso. A mesma lei que diz que não podemos comer carne com sangue, diz que nós não podemos comer carne de porco, camelo, coelho, qualquer fruto do mar, exceto peixes com escamas, peixe de couro também era proibido, e qualquer animal com a pata fendada. Você tem esse critério na hora de você comprar sua carninha? Você tem esse critério na hora de você comer as coisas? É isso que eu estou dizendo. São regras que eram específicas para o povo de Israel. E nós não temos que impor e obrigar ninguém a viver dessa forma. É isso que Paulo estava dizendo. Essa mesma lei diz que nós tínhamos que guardar o sábado.
que tinha a festa do Yom Kippur, que era uma vez por ano, que os judeus eles jejuavam por arrependimento. Também uma vez por ano, essa lei dizia que os judeus teriam que cumprir a festa das cabanas, em comemoração ou em agradecimento do livramento no deserto. Então existem 613 normas na lei de Moisés. Só que as pessoas muitas vezes, por falta de sabedoria, pegam o que convém, colocam, misturam tudo numa panela e sai uma doutrina maluca. E sai uma doutrina maluca. Um irmão estava colocando um jugo em cima do outro irmão. Um estava se achando mais do que o outro, colocando um jugo, obrigando muitas vezes o outro a fazer coisas. Irmãos, Jesus certa vez ele disse que, em Mateus, ele diz que não é o que entra pela boca que deixa uma pessoa impura, mas é o que sai. O que sai é que deixa alguém impuro. Não adianta você não comer chouriço e mentir. Não adianta você não comer chouriço e fazer fofoca. O que deixa impuro é o que sai da minha boca, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Então, ao invés de nós nos preocuparmos com coisas tão pequenininhas, nós temos que nos preocupar com o que realmente importa. Você já ouviu uma frase que diz que tem pessoas que não toleram formigas, mas toleram elefantes? Sabe o que isso quer dizer? Tem pessoas que elas procuram o famoso pelo em ovo. Ficam críticas por coisinhas tão pequenininhas, mas elas não reparam muitas vezes que os elefantes estão passando um atrás do outro e as mentiras estão acontecendo, as fofocas, vivendo em pecados antigos que já deveria ter deixado para trás, mas a vida continua porque prestam atenção apenas nas formiguinhas. É isso que Paulo está dizendo, gente. Vocês nasceram de novo, vocês são novas criaturas. Ao invés de ficarem julgando um ao outro, procurem olhar para dentro de cada um e viver uma vida em santidade. E viver uma vida cada dia mais para Cristo, uma vida de verdade. É isso que realmente importa no final das contas. Não devemos ficar com a nossa mente enraizada em coisas desse mundo. Em coisas desse mundo. Nós vemos hoje em dia, não hoje em dia, mas há um bom tempo, igrejas por aí afora, místicas. Exatamente como a igreja de Colossos. Igrejas místicas que ungem objetos como se aquele objeto fosse ser uma bênção na sua vida. Pessoas que estão assistindo determinada programação gospel na televisão e colocam um copo d'água em cima da televisão. Agora não dá mais porque as televisões são todas fininhas, né? Mas na época que eu era criança tinha de tubo. Como se aquilo fosse abençoar alguém. Isso é misticismo. Pessoas que são crentes, mas de mês a mês têm que ir em culto de cura e libertação, mas sendo que já conheceram a verdade que liberta, que é Cristo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pessoas que gostam dessa coisa mística e colocam dentro da igreja como se isso fosse doutrina bíblica. São coisas apenas, como Paulo disse, coisas elementares deste mundo, não do alto. São deste mundo. Deste mundo. Nós vamos caminhando no texto, versículo 3 e versículo 4, diz assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo com Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que ele está dizendo isso? Parem de se preocupar com isso, sabe por quê? Porque o Mestre está voltando. Cristo está voltando, se não está voltando coletivamente para todos, um dia Ele voltará, mas está voltando individualmente para as pessoas. Enquanto nós passamos a nossa vida nos preocupando com coisas que nada vão agregar, com coisas que nada vão nos santificar, nós esquecemos de viver o principal. Ele está voltando e Paulo diz:
vocês têm uma coisa tão maravilhosa para viver quando Ele voltar, que se vocês soubessem, vocês não perderiam tempo com essas coisas. Quando Ele voltar, vocês também serão manifestados em glória. Você já parou para pensar nisso? Eu me pego pensando direto. Como será o dia da volta de Cristo? Como será? Você já imaginou na sua cabeça Ele descendo, você subindo? Como será? Como será os noticiários na TV? Porque a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá o Filho do Homem descendo em glória. Como será esse dia? Irmãos, hoje pela manhã também nós falamos isso. Nós vivemos num mundo evangélico muito preso aqui nessa terra, que consiste em você ter bênçãos, conseguir conquistar e crescer. Em você conquistar um pouquinho mais, aparecer um pouquinho mais. Ter seguidores no Instagram, seguidores na internet e crescer um pouquinho mais. Pessoas que procuram as igrejas e procuram ouvir a palavra de Deus para ver se vão ouvir uma bênção. Mas quando ouvem muitas vezes uma repreensão, não gostam. Irmãos, a Bíblia, ela não foi feita para me agradar. A Bíblia não foi feita para agradar você. A Bíblia não foi feita para dizer que tudo vai dar certo na sua vida, porque isso não é verdade. A Bíblia nos mostra sobre um homem que, sendo filho de Deus, foi colocado pelo Espírito Santo no útero de Maria, nasceu em Belém da Judéia, viveu 33 anos nessa terra, subiu numa cruz que era sua e que era minha, para nos libertar do pecado, para nos dar a salvação. Não existe nada de mais importante do que a salvação. Que nós possamos entender que o Evangelho não consiste em falar de coisas dessa terra. O Evangelho não consiste em falar que você vai ganhar coisas. O Evangelho consiste em dizer que se você crê no Filho de Deus, quando você morrer neste mundo, você estará na glória dos céus. E se você não crer no Filho de Deus, quando você morrer, você receberá condenação ao inferno. Este é o Evangelho, agradando ou não agradando. Este é o Evangelho. Em Apocalipse 21, João diz, ele teve uma visão e ele diz: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, nas quais o próprio Deus viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as antigas coisas já se passaram. É essa a nossa coroa. Eu fico indignado quando eu vejo pessoas buscando o Evangelho em prol de benefícios próprios. Pessoas buscando o Evangelho para angariar coisas. Irmão, você quer conquistar coisas? Estude, trabalhe, Deus te abençoe. Conquiste, não tem nada de errado nisso. Mas só não tente o Evangelho, colocar o Evangelho como uma escada para você subir na vida. Porque um dos maiores símbolos do cristianismo não é uma escada, é uma cruz. Versículos 5 ao 9. Paulo ele continua dizendo para os irmãos assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Paulo, então, ele vai direto ao assunto. Em vez de vocês ficarem se preocupando aí quem tocou no copo e quem não tocou, quem comeu chouriço e quem não comeu, parem de mentir. Parem de enganar os outros. Santifiquem a vida de vocês, fujam da imoralidade sexual. E aí eu listei tudo o que ele disse aqui.
Paulo fala, em outras palavras, sobre prostituição, ou imoralidade sexual é a mesma coisa. Imoralidade sexual é qualquer ato sexual fora do âmbito conjugal. Se livrem disso, Paulo diz. Ele diz, olha, se livrem da impureza e das suas paixões e dos seus desejos maus. Se livrem muitas vezes disso, porque os seus desejos maus podem causar enganação, trapaça, roubo, assassinato, rebeldia. Por que pessoas passam uma por cima das outras aí fora? Porque elas querem, porque querem algo. Independente do que elas tenham que fazer, elas precisam saciar o seu próprio desejo. Se livrem disso. Paulo também diz, se livre da ganância ou da avareza. Ganância e avareza significa que a pessoa, ela, além de ser gananciosa e sempre querer mais, ela é mesquinha e idolatra o dinheiro. A Bíblia já tinha alertado sobre Mamon, que é o Deus ou o dinheiro. E muitas vezes esse é o problema de ter uma vida frenética, achando que os seus planos e os seus sonhos são o que mais importa nessa terra. Porque tudo isso envolve dinheiro, e se você coloca isso no topo da sua vida, você idolatra o dinheiro é seu Deus. Se livrem disso, Paulo diz, se livrem da ira, se livrem da maldade, da maledicência. Não caluniem uns aos outros, não levantem falso testemunho uns contra os outros. É isso que santifica alguém, e não se alguém comeu um coelho ou não comeu um coelho. É isso que santifica alguém, não se alguém comeu chouriço ou deixou de comer chouriço, se alguém praticou uma festa judaica ou deixou de praticar uma festa judaica. É isso que santifica, não se alguém participou de um culto de cura e libertação ou não. Se alguém tomou o copo da água que foi abençoado na televisão através da mensagem do pastor famoso, não é isso que santifica alguém. É atitudes. Atitudes no dia a dia. Abandonando cada dia o pecado que você sabe que está aí ainda. É isso que santifica alguém. Se livre da linguagem indecente. O que sai da sua boca? A boca fala que o coração está cheio. Se livre da mentira, Paulo diz. Tem pessoas que são viciadas em mentir. Pessoas que são viciadas em contar mentiras que elas mesmas acreditam. Se livrem disso. Porque o diabo é o pai da mentira. Vocês entenderam onde Paulo está querendo chegar, irmãos? Numa igreja onde cheio de rituais e regras. Olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro e nem aquilo outro. Coisas que nada são úteis para a santificação do crente. Existem usos e costumes que nós cumprimos, é claro, mas isso não é doutrina para a santificação. Isso não é doutrina para a santificação. Portanto, é isso que Paulo está querendo dizer. Para nós mudarmos, o Evangelho nos muda de dentro para fora. Não é apenas uma coisa externa. Colocar uma Bíblia embaixo do braço, se vestir, colocar terno e vir na igreja, isso não transforma você e eu em crente. E Jesus conhece. E Jesus conhece. Porque se tem alguém, junto com João Batista, que mais falou sobre as aparências dos fariseus, foi o próprio Cristo. Certa vez Jesus disse aos fariseus que eles eram túmulos caiados, ou túmulos podres. O que isso quer dizer? Eles eram... Alguém aqui já foi em cemitério no dia 1º de... Como é? 1º de novembro, não é? 2 de novembro. A minha família, ela é católica até hoje. E eles têm o costume de trocar o revestimento do túmulo. Os irmãos conhecem isso, né? Daí postaram a foto no grupo lá, ficou bonito, ficou legal. Mas túmulo caiado que Jesus disse é aquele túmulo que ele é bonito por fora, mas como ele está por dentro? Como qualquer outro túmulo, não é? Não importa o quanto você embeleze um túmulo por fora, ele continuará por dentro podre. É isso que Jesus estava querendo dizer. Muitas vezes pessoas são como túmulos caiados, todos bonitões por fora. Falam bem, se comportam de uma maneira excelente, mas muitas vezes chegam em casa e nada se parecem com a pessoa que se mostraram na igreja. Mas muitas vezes chegam no trabalho amanhã cedo e nada se parecem com o cristão que disse que era no fim de semana. Isso é um túmulo caiado.
Outro fato, quando Jesus estava na figueira, estava com fome, a figueira estava com folhas. Uma figueira com folhas, se os irmãos sabem, é uma figueira que dá frutos. E figueira dá figo, tá, gente? É que uma vez eu disse que figueira dava azeitona. E ficou gravado, era lá na central ainda, mas eu falei, agora já foi. Figueira dá figo. Verdade, depois eu assisti durante a semana e para apagar, não tem como apagar. Figueira dá figo. E Jesus, ele chegou até a figueira, estava cheia de folhas. Só que Jesus chegou, não tinha um figo sequer, e Jesus disse, seca, e nunca mais volte a dar fruto. Sabe por quê? Ela parecia dar fruto, mas não dava. Ela parecia ser uma coisa, mas ela não era. Ela parecia ter algo, mas ela não tinha. Será que nós somos uma figueira cheia de folhas apenas, mas não temos um figo sequer? Jesus conhece o nosso coração. Você pode muitas vezes enganar o outro, enganar o pastor, enganar quem for. Mas a Deus, esse ninguém engana. Porque Ele sim sabe quem é adorador, que adora em espírito e em verdade. Para nós caminharmos para o final, versículo 10 ao 11, diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O ponto importante que nós temos que frisar aqui é que essa nova natureza, a natureza que realmente abandona esses pecados e se preocupa realmente com santificação, essa criatura ela é renovada a cada dia através do conhecimento. Aí chegamos num ponto onde é muito crucial para a nossa vida cristã, o conhecimento. A Bíblia diz várias vezes que nós temos que estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que Deus diz que o povo dele ele sofre por falta de conhecimento. O primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? O primeiro. E? Não, é o primeiro. Que mais? Tem um complemento. De todo o teu coração e de todo o teu... Sabe por que o primeiro mandamento fala isso? Porque não tem como você amar verdadeiramente aquele que você não conhece. Porque não tem como você amar alguém na ignorância. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que nós temos e com todo o nosso entendimento. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Você ama a Deus? Aí na sua cabeça, não precisa responder. Escala de 0 a 10, quanto você ama a Deus? Pensa aí. Escala de 0 a 10, quanto você ama a Deus? Talvez a maioria aqui dê uma nota alta para o seu amor, não é? Talvez todos nós pensamos numa nota, creio que de 7 para cima, vai. Não é isso? Todo mundo é, isso aí, eu também estou nessa média. Só que, posso perguntar outra coisa para você? Como está a sua busca pelo conhecimento desse Deus que você fala que ama? Como que está a busca do conhecimento através da leitura da Bíblia desse Deus que você falou que ama aí no seu coração? Eu não sei a nota que você deu e nem quero saber. Mas a sua rotina de leitura da Bíblia é compatível com a nota que você deu aí? Não precisa responder. Muitas vezes nós falamos que amamos e amamos e amamos, entregamos tudo a Ele, damos tudo a Ele, mas nós não gastamos 15 minutos por dia para ler a palavra dEle e conhecê-lo um pouco mais. Não parece um pouco contraditório? Quem aqui é casado, acho que mais tempo de casado? Quantos anos, irmã Silvana e irmão Orevaldo? Vou perguntar para eles, vamos ver se eles sabem. Quantos anos de casado? 46. 46. Creio que eles se conhecem muito. 46 anos de casado. Como você vai dizer que ama alguém e quer passar o resto da sua vida com essa pessoa se você não conhece absolutamente nada sobre essa pessoa? Não é contraditório? Eu dizer que amo algo, mas eu não quero conhecer o algo que eu amo. E muitas vezes nós não gastamos tempo para ler a Bíblia, para conhecer o que Deus quer, o que Ele fez, o que Ele quer da minha vida, o que Ele requer das minhas atitudes, dos meus pensamentos.
Mas eu sempre tenho tempo para o TikTok. Eu sempre tenho tempo para o Instagram. Eu sempre tenho tempo para as coisas que eu coloco como prioridade. Porque uma coisa que nós temos que concordar é que nós sempre arrumamos tempo para as nossas prioridades. Seja ela qual for e qual seja a área de lazer que você tenha ou a sua prioridade. Nós sempre arrumamos tempo para as nossas prioridades. E se nós não conhecermos a Deus, não tem como nós o amarmos verdadeiramente. Porque essa nova criatura, ela é transformada através do conhecimento de quem Deus é. Do conhecimento de quem Ele é na nossa vida. Portanto, irmãos, que nós possamos entender que não existe comunhão com Deus e vida cristã sem oração e leitura da Bíblia. Sem oração e leitura da Bíblia, muitas pessoas aí fora caem em qualquer mentira inventadas em púlpitos por aí. Sem oração e leitura da Bíblia, qualquer pessoa abraça qualquer ideia nova no mundo gospel. Porque, como Deus disse, o povo dele padece por falta de conhecimento. E que nós possamos entender que as coisas desse mundo, essas regrinhas mundanas, se não está na Bíblia, não tem respaldo bíblico. Isso não tem capacidade nenhuma de santificar a minha vida e a sua. Que venhamos a prestar mais atenção nos elefantes e menos nas formiguinhas que não vão fazer nenhum estrago. Que possamos prestar atenção da forma que falamos, pensamos e agimos. Porque é isso que mostra quem é de fato que está buscando ou não santificação. Independente de quantos anos você tenha de igreja, independente se você se converteu ontem. O que importa é as nossas atitudes. E não apenas essas regras mundanas como se isso fosse doutrina bíblica. Amém, irmãos? Amém.